Oi pessoal, tô aqui hoje para falar sobre um assunto que normalmente quem me acompanha nas redes sociais, no meu blog, enfim, no AP on the Map, ou não sabe ou normalmente não escuta eu conversar muito, que é sobre o tema au pair. Para quem não sabe, eu fui au pair nos Estados Unidos em 2006 por 2 anos, como au pair mesmo, 2 anos, depois eu estendi mais um terceiro com a família, com a mesma família, mas aí já não era mais au pair. E foi assim que eu me mudei para os Estados Unidos. Enfim, esse vídeo vai ser para conversar um pouco com as meninas, os meninos lá do Brasil, que desejam fazer esse intercâmbio, que eu super recomendo, é maravilhoso, para mim foi maravilhoso. Mas eu sei que surgem muitas dúvidas e normalmente eu converso mesmo com algumas meninas que me procuram para pedir informação, para tirar alguma dúvida. Já conversei com algumas famílias também que queriam ter au pair, já tirei dúvidas, etc. Então esse vídeo é para isso. Se surgir alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo mesmo um comentário, que eu tento responder nos próprios comentários. E espero poder ajudar de alguma forma vocês. Eu queria muito estudar inglês, eu já estava tava na faculdade, quase terminando a faculdade de jornalismo no Rio. E eu queria muito estudar inglês nos Estados Unidos. Recapitulando, peraí, deixa eu voltar atrás. Eu estudava inglês no Brasil, sempre estudei, mas meu inglês era péssimo, eu sempre fui uma péssima estudante, eu odiava estudar, era aquele terror, assim, odiava. Mas enfim, daí eu tava procurando emprego já no último período da faculdade, naquela fase assim que você precisa arrumar um emprego que vá te contratar, não só estágio, porque você estava no final da faculdade. E eu comecei a perceber que todos os empregos pediam inglês fluente, espanhol fluente, etc. E eu não tinha o inglês fluente. Então bateu aquele desespero, porque o pouco que eu sabia não dava para me virar. Mesmo eu tendo estudado assim minha vida inteira. Mas enfim, coisas que a gente só aprende ali na marra, então não adianta. Daí, vendo alguns intercâmbios, eu sabia que eu não queria ir, tipo assim, já estava no final da faculdade, então eu não queria ir para só por 3 meses fazer um cursinho nos Estados Unidos de língua, porque eu não ia me trazer, não iria me adicionar em nada. Na época tinham dois, não sei ainda como está agora como está, mas na época tinham 2 intercâmbios que eram bem famosos, que era o de au pair, ou estavam ficando famosos, o de au pair, e um outro que chamava, como é que é? Talvez o Working Experience, alguma coisa assim, que era um que você ia mesmo para trabalhar, então as pessoas iam para a estação de esqui, cruzeiro, essas coisas, iam para trabalhar o dia inteiro, faziam uma grana muito boa na época e teoricamente estudava inglês. Na prática, o que muitas pessoas me falavam era que você ia trabalhar tanto que não ia ter tempo de estudar. Consequentemente, a minha decisão foi procurar pelo de au pair. Eu adoro criança, então achei assim, putz, vou unir o útil ao agradável, vou para os Estados Unidos, não vou precisar me preocupar com estadia, com alimentação, com nada, porque a família vai me fornecer isso tudo. Eu cuido das crianças durante o dia, a família paga os meus estudos, eu aprendo inglês, perfeito. Foi o que calhou para mim. E sem contar, gente, que o principal, o investimento para ir para os Estados Unidos é mínimo. Eu não sei quanto que tá agora, porque novamente isso foi em 2000, eu fui em 2006. Então o meu processo todo começou, se eu não me engano, deve ter começado mais ou menos em fevereiro ou março de 2006. Então já vai fazer 10 anos esse ano. Mas na época, o meu pagamento, acho que era $500 que você pagava para a agência para você ser au pair. Todo o custo de passagem, de tudo era pago pela família. Então foi assim que eu decidi ir. Os primeiros passos quando você decide ser au pair começa. Qual agência escolher? Agora, tudo que eu vou falar, gente, para não ficar repetitivo, tudo que eu vou falar vai ser óbvio da minha experiência. Então, naquela época tinha Cultural Care, Au Pair in America e Au Pair Care. Em Niterói, onde eu morava, tinha a empresa de turismo, a World Study, que trabalhava com a Au Pair Care. Então foi uma decisão super fácil,
foi a que eu fui, foi... Inclusive, acho que eles... a World Study acho que não existe, fica no Shopping Caraí, se eu não me engano. Pelo menos na época ficava no Shopping Caraí, em Niterói. Daí eu fui lá e comecei a me formar e duas coisas, eu lembro que tinham duas coisas que me aterrorizavam demais. Passar na prova de inglês. Ai, gente, três coisas. Passar na prova de inglês, que você tinha que fazer com a Word Study, que eles enviavam para o Perquer para provar que você tinha um inglês básico e tal, então eu morria de medo dessa prova de inglês. 2, era carteira de motorista. Nossa, eu só andava de busão, imagina, tipo, tinha pavor de dirigir, morria de medo. Então, assim, foi pânico total, só de não tinha carteira de motorista, para tudo. Lembrei disso agora, não tinha carteira, não tinha. Então, pensa que eu tava contando com essa viagem e ainda tinha que passar na prova de motorista. Enfim, abafa. A terceira coisa, que é o que eu acho que amedronta todo mundo, agora se bem que deve estar um pouco mais fácil, mas antigamente era o visto. Muita gente tinha o visto negado, então era assim, uma coisa que você ficava, meu Deus, depois eu tenho investido todo o meu tempo para tirar a carteira de motorista, para estudar inglês, para fazer isso, para fazer aquilo. Se eu não conseguir esse visto, nossa, ninguém merece, né? Enfim, ficava meio que pensando assim, vou chegar, tipo, deixar os steps virem aparecendo e a gente vai lutando quando eles forem chegando, assim, vamos, né, uma coisa de cada vez. A Word Study foi excelente, eu preenchi todos os papéis e tal. A prova de inglês, gente, depois eu percebi que não era um bicho de sete cabeças, porque, pra dizer bem a verdade, bem sincera, eu acho que eu devo ter errado tudo, mas não sei, fui aceita. Então, tudo acontece por algum motivo. Enfim, passando então um pouquinho pra frente. Papelada aceita, começou o processo da carteira de motorista, consegui passar na prova de motorista. Então, passando lá pra frente, foi quando eu entrei online com application, ou seja, quando o teu application é aceito, no meu caso, pela Au Pair Care, e você entra no sistema de au pair. Gente, em 2006, eu não sei se tinha muitas famílias procurando uma au pair e poucas au pairs, ou como que era, porque eu lembro que as pessoas faziam match muito rapidamente, era muito rápido. E não me preocupava o fato de quanto tempo vai demorar para fazer o match, ou quanto tempo vai demorar para achar uma família. A minha preocupação era mais que família eu vou, quantas crianças eu vou cuidar e etc. Quando eu comecei, eu fiquei online, no mesmo dia 2 famílias já entraram em contato comigo. E depois, deixa eu tentar lembrar, foram 2 famílias, que eu estava até revendo nos e-mails para poder conseguir falar para vocês as informações corretas. Se eu não me engano, foi uma família. Vou fazer o seguinte, deixa eu dar uma parada nas famílias e explicar. Não. Foram 2 famílias. Isso, foram 2 famílias. Era uma da Califórnia, com um bebezinho apenas. Tinha uma família da Califórnia, uma família de Michigan, que eu nem lembrava, eu tava olhando os e-mails aqui ontem, nem lembrava dessa família. Mas parece, pelo que eu vi nos meus e-mails, acho que eu troquei 1 ou 2 e-mails com eles e eles meio que desapareceram. Era de Califórnia, Michigan, a de Illinois, nos subúrbios de Chicago. Tinha um de Ohio, em Columbus, nos subúrbios de Columbus. E a família que eu fechei, que era em Cincinnati, Ohio. Então, o que aconteceu? Porque eu lembro que na época as meninas falavam, meu Deus, alguém da Califórnia, Los Angeles entrou em contato com você e você não vai, você é louca, uma criança só, um bebê. Gente, essas coisas é feeling. Você vai... E não adianta, essas coisas, não importa quantas crianças, a idade das crianças, você vai sentir, vai ter... Vá no que o teu coração diz. E no meu dizia que não era com aquela família. A de Illinois, eu lembro que a coisa ficou mais séria. Eles me ligaram... Gente, óbvio, eles me ligavam e não conseguia falar nada, né? Óbvio, né? Só ria. Mas eles me ligaram, eu lembro que a gente trocou vários e-mails, eram 3 crianças, não lembro a idade, mas eram pequenas. Não era bebezinho, mas eram pequenas.
E eu lembro que ela tinha já uma au pair. Mas olha como é que são as coisas que eu tô te dizendo pra você e no teu feeling. Eu lembro que eu conversava com ela e eu lembro exatamente da sensação que era assim, que eu sentia ela fria, sabe? O jeito de falar. E eu não curti muito. Aí tinha a de Ohio, a de Columbus, que eu, nossa, me apaixonei por eles, me apaixonei total. Mas ao mesmo tempo eu me apaixonei pela de Cincinnati. E eram duas crianças na época, era um bebê que ainda ia nascer. E a Mackenzie, que na época tinha 9 anos. E, gente, isso voltando, só pra vocês entenderem. Eu fiquei online no sistema num dia e no mesmo dia as famílias já começaram a contactar, né? Então, eu fiquei online, pelo que eu tava vendo aqui nos meus e-mails, se eu não me engano, no dia 14 de junho, se eu não me engano. E no dia 17 eu já tinha feito match. Quando eu comecei a conversar com a Karen em Cincinnati, que é a minha host mom, que foi a minha host mom, eu gostei dele de cara, assim, não sei, tipo, olhei a foto, gostei, tipo, bateu, sabe, o santo bateu ali. E só que eu tava muito indecisa, gente, com essas duas famílias de Ohio, eu juro, eu fiquei assim, enlouquecida até o último segundo, porque eu realmente tinha gostado muito das duas famílias. A Karen, eu lembro que ela mandou e-mail e eu preparando esse vídeo pra vocês, eu mandei uma mensagem pra ela, eu falei, Karen, você teve muita paciência comigo. Ela mandou um e-mail perguntando assim, o que você gosta de fazer? Uma pequena entrevistazinha. E, gente, minhas respostas eram idiotas, assim, tipo, idiotas, vocês não estão entendendo, horríveis. Mas, enfim, ela me mandou um e-mail e falou bem assim, Ana, a gente quer fazer um match com você. E daí, a partir daí, gente, é assim, ó, tipo, fez o match, você já sai do sistema automaticamente, aí a Au Pair Care já contacta a World Study, eles fecham a data que você vai viajar, que toda agência, gente, só pra vocês entenderem, toda agência tem as datas de embarques mensais. E o que acontece? É basicamente assim, cada país vai ter sua cota de pessoas que vão viajar naquelas datas. Então, por exemplo, o Brasil tem, ou então, sei lá, tem 50 vagas pro dia 10 de maio. Então, as primeiras 50 pessoas que fizerem o match e que quiserem ir naquela data, pegam a vaga. Acabou naquelas vagas, aí você vai ser repassado para a próxima data e assim por diante. Então, não tem muito como escolher querer ir antes, porque pode ser que não tenha mesmo vagas. Então, enfim, a minha data de embarque foi no dia 23 de outubro de 2006. Então, eu ainda fiquei esperando julho, agosto, setembro e outubro para o embarque. Mas, enfim, aí nesse meio tempo a Kelsey nasceu, que era a bebezinha que eu ia cuidar, que ela nasceu em agosto. Então, ela era super, super bebezinha mesmo quando eu cheguei lá, minha bebezinha, que ela ama. E então é isso, eu queria só explicar pra vocês como foi essa parte do meu processo. Trocando então um pouco de tópico, eu quero conversar com vocês o seguinte. Eu vejo muitas meninas com dúvidas sobre o tópico location. Onde morar e como escolher a família nos Estados Unidos. Vejo muitas intermináveis meninas falando, eu quero, nossa, eu vou amar ir pra Califórnia, Nova York, Flórida. Gente, para com isso, isso é loucura, para com isso. Não, chega, acabou. Bota uma coisa na sua cabeça. Qual o teu objetivo? Primeiro pensa nisso. Qual é o seu objetivo em ir como au pair? É passar apenas um ano nos Estados Unidos? Então, beleza, se você quiser só ir pra passear, pra conhecer alguma coisa, então vá pra qualquer lugar, vai pra Califórnia, vai pra Nova York, vai pra qualquer lugar. Se o seu objetivo for aprender inglês, você precisa então parar pra pensar muito, muito bem pra qual estado você quer ir. Eu tenho a minha teoria, eu passo a minha teoria pra muita gente e espero que vai te ajudar. Minha teoria é o seguinte: Califórnia, Nova York, Flórida, foge
só tem brasileiro. Gente, não tem como aprender inglês só falando português, não tem. Você vai pra Flórida, gente, não, só dá brasileiro, só dá, você só escuta português. Você vai pra Nova York, o problema de Nova York não é nem brasileiros. O problema de Nova York é que é uma cidade muito internacional. Então, em Nova York, gente, eu digo Nova York mesmo, Manhattan, cidade, ou alguns subúrbios ali. É muita gente internacional. Então, você vê, tem indiano, tem Londres, tem China, tem tudo. Então, é muito difícil aprender inglês com tantos sotaques diferentes, na minha opinião, eu acho. E o sotaque nova-iorquino é muito difícil. É muito difícil. Então eu acho que eu eliminaria, e eu eliminei pra mim Nova York por causa disso, porque o meu objetivo era aprender inglês. Mas o que? Então, Califórnia. Califórnia parte pelo mesmo exemplo pra mim da Flórida. Muitos brasileiros, não sei, tipo, pra mim, amo Califórnia. Hoje em dia eu amaria morar por lá. Naquela época, para aprender inglês, não acho que teria sido a coisa mais inteligente de se fazer, não. Para aprender inglês, se o seu objetivo é esse, aí, gente, qualquer lugar do sul dos Estados Unidos também é impossível de aprender inglês por causa do sotaque. Então, pensa nisso direitinho. Por exemplo, Alabama, esses estados, desculpa, que tem muito sotaque, o sotaque do sul é muito difícil de entender. Texas, algumas partes do Texas, fica muito difícil. Enfim, a minha teoria é Midwest é o melhor lugar para aprender inglês, porque é como se fosse a gente no Brasil falando o português de São Paulo, que é mais um português, pelo menos eu lembro na faculdade de jornalismo que a gente sempre aprendia tudo com sotaque, para perder o sotaque eu falar mais que nem paulista. Porque é um português mais claro, mais sem o sotaque carregado. E o Midwest dos Estados Unidos segue pelo esse mesmo esquema. É um inglês mais limpo, sem muitos sotaques. Então eu diria Illinois, Ohio, Michigan, são lugares perfeitos para fazer intercâmbio. É muito frio. Então, assim, se você odeia frio, de repente não vai ser o melhor pra você. Eu não me importei muito com a questão do frio, porque eu nunca tinha visto neve, então eu tava super empolgada. Eu quero ver neve, quero super ver essas coisas que no Rio a gente não tem, imagina. Então, pra mim, funcionou muito bem. Mas é outra coisa que você tem que levar em consideração. Outra coisa muito importante, você ter definido, antes mesmo de você começar a conversar com as famílias, o quesito, o número de integrantes na família. Gente, pense muito, 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 muito bem em relação a isso. Porque não adianta você ficar assim, eu vou fechar, eu já tô online há 2 meses, ninguém conversa comigo, então se aparecer uma família com 4 filhos, eu vou fechar. Gente, se você acha que você não dá conta de 4, não vá com 4, conversando com a família. Gente, esse é o momento mais importante durante todo o processo. É quando você pode tirar todas as suas dúvidas, conhecer essa família, perguntar mesmo tudo que você quer. Então, não tenha medo, não tenha vergonha e pergunte tudo que você queira saber. Por exemplo, coisas que também, gente, não me entenda mal, eu não perguntei muita coisa porque o meu inglês era muito limitado, mas que eu acho hoje, olhando para trás, muito importante. Não só quantas crianças, mas coisas do tipo, detalhadamente, pergunte qual vai ser o meu horário de trabalho. Pergunte diretamente, gente, fulana, eu vou trabalhar então de que horas? De 8 às 5 da tarde? Eu vou ter alguma folga durante o dia pro almoço ou não? Eu só levo as crianças para a escola, volto, tô livre, então eu posso fazer o que eu quiser. Pergunte tudo muito detalhadamente mesmo. Então, horário de trabalho, pergunte sobre os finais de semana,
off, como vai ser, se você de vez em quando eles esperam que você trabalhe sábado à noite. Então, deixe isso bem claro como vai ser. E concorde ou não também em relação a isso. Trabalho de final de semana, carro, super importante. Eu vou ter um carro, eu vou poder dirigir quando eu tiver de folga nas minhas horas livres, eu posso dirigir, sair para os lugares que eu quiser, eu posso viajar com o carro ou não. Pergunte tudo em relação ao carro. Mas o que? Você vai. Gente, muitas pessoas, principalmente que em cidades de repente maiores, um pouco maiores, tem que dividir o carro com a host mom, a host dad. Pergunte isso tudo, se o carro vai ser só seu ou se vai ser dividido com alguém, também é super importante. Se você vai ter um quarto só para você e um banheiro só para você. Pelas regras, você tem que ter um quarto só para você, mas na prática, muitas meninas acabam meio que dividindo o quarto, ou com outro au pair, ou com uma criança, ou... Vê a situação, gente. Eu tinha uma amiga, por exemplo, só para abrir um aspas aqui, que ela morava numa casa muito pequena e ela tinha só um banheiro na casa. E era pai e a mãe, eram duas crianças e ela. E eles dividiam um só banheiro. Então, cara, é muito desconfortável, porque toda hora que você quer ir no banheiro, e o quarto dela era no basement da casa, no porão, então ela tinha que subir, aí faz barulho e tal. Então, pergunte isso tudo, como vai ser a questão da privacidade pra você, porque isso faz uma super, super, super diferença. Parece que não, quando você tá no Brasil, quando você, de repente, no Brasil, divide o seu quarto com um irmão, com uma irmã, parece que não é um big deal, mas acredite em mim. É um big deal quando você chega lá e você já não tem seus amigos, não tem sua família ao redor e de repente você se vê totalmente sem privacidade. Então é muito importante perguntar tudo isso. Outra coisa que eu falaria para vocês perguntarem também em relação a viagens. Se eles esperam que você faça qualquer viagem com a família. Pela minha experiência ou pelas experiências de amigas minhas, gente, tenta sair fora dessa, assim, o máximo que vocês puderem, porque parece super glamouroso fazer umas viagens fantásticas. Eu, por exemplo, fiz um cruzeiro no Caribe, num navio super luxuoso. Parece ser magnífica a história, mas não é. Que basicamente você vai ter que trabalhar o tempo inteiro, então você não tá de férias, pensa nisso. Você não tá de férias, você não tá pagando pela viagem. Então, óbvio, natural, que os teus hosts vão querer aproveitar a viagem, as férias, enquanto você, minha amiga, vai cuidar das crianças. Então, não só você vai trabalhar, como você vai trabalhar basicamente o tempo inteiro. Eu trabalhei no navio, nesse cruzeiro que eu fiz com a família, eu trabalhei basicamente o dia inteiro, porque, óbvio, eles estavam de férias, então eles queriam sair para jantar. Aí eles queriam sair para dançar. Porque no dia seguinte eles queriam fazer um tour em algum lugar. Então, eu trabalhava. Então, tente fugir. Eu fui dessa vez com eles e depois eu tentava fugir o máximo que eu podia. Eu falava que eu já tinha planos e tal, e fugia. Mas eu acho que também eles gostaram, assim, que eu fui sincera também e falei que eu não estava muito interessada em passear, não. Mas tem umas viagens que eu até fiz com eles que eu fiz porque eu queria conhecer o lugar. Então, depende. Tudo você vai ter que negociar e ver o que vai ser legal pra você também. Gente, outra coisa muito importante é de vocês perguntarem se vai ter horário pra voltar pra casa. Nossa, meu Deus, eu não posso nem contar quantas amigas eu tive que tinha horário pra chegar em casa e era uma tragédia total. Gente, desastre, desastre. Que você tá lá no bar, tá na boate, de repente... Gente, a Cinderela, vou virar abóbora, sai correndo, cadê o carro, cadê isso, cadê... Nossa, gente, desespero, pelo amor de Deus, não, converse. Eu, sinceramente, nesse ponto, eu fui assim, eu e minha host, a gente era assim, nossa, BFFs, melhores amigas pra sempre, com certeza, porque a gente pensava exatamente da mesma forma. O que eu penso é o seguinte, tu é maior de idade, tu vai cuidar dos filhos da mulher, vai dirigir as crianças pra baixo e pra cima.
e você é tratado como uma criança que tem horário pra chegar em casa, não dá, não dá. Eu, sinceramente, se eu fosse pra casa de alguma família que eu tivesse horário pra chegar em casa, eu não iria, não dá. Não é que eu tenha planos pra ficar todo dia até as 7 da manhã na rua, mas eu acho uma falta de respeito comigo, sendo adulta, me colocar, me impor uma hora pra chegar em casa. Não, eu chego em casa a hora que eu quiser. Posso chegar em casa às 8 da noite, às 9 da noite, às 3, não importa. Eu sei que eu tenho que trabalhar no dia seguinte e eu vou estar lá para trabalhar, mas não me impõe horário. Então, muito importante vocês perguntarem isso antes sobre as regras da casa. Inclusive sobre as regras da casa em relação à alimentação. Se você tem uma alimentação específica ou se você não gosta de algum tipo de alimentação, de comida, pergunte para eles antes como vocês se alimentam, vocês vão jantar fora sempre, vocês almoçam muito fora, o que vocês compram, vocês vão me permitir que eu faça uma listinha e vocês comprem as coisas para mim, porque de acordo com o programa de au pair, eles são obrigados a te dar alimentação, então pergunte isso antes. Você espera que eu, só abra a geladeira e pego o que eu quiser comer, ou eu posso fazer uma listinha e você compra as coisas pra mim? Cada família tem sua regra. Tem famílias que são mais mão de vaca e daí vão falar, não, você compra o que a gente tiver em casa. Só que eles só comem macaroni cheese e chicken nuggets, daí não rola, né? Tem gente que gosta, mas eu particularmente não. Ou tem famílias que... Já vi famílias que dão dinheiro e falam assim, não, se vira, você compra a sua própria comida. Já vi famílias que ficam indiferentes, não fazem nada. Então, cada família tem uma regra. Você vai ter que estudar isso, perguntar e fazer um acordo com eles diretamente. Mas, gente, assim, nossa, eu não poderia dizer isso milhões de vezes e querer repetir outras milhões de vezes. Pergunte tudo antes de vocês chegarem lá. Antes de vocês fazerem o match, é o momento de fazer todas as perguntas. Não tenha vergonha, não tenha medo, simplesmente faça as perguntas. É isso que você tem que fazer, faça as perguntas. No meu caso, eu tinha toda sexta-feira, só para vocês entenderem, eu trabalhava, meu horário era de segunda a quinta, de 7 da manhã às 5 da tarde. E na sexta-feira eu trabalhava de 7 da manhã ao meio-dia. Eu não trabalhava de final de semana, nunca. Então eu tinha sexta, tarde toda livre, sábado e domingo. Isso todo final de semana, sempre era a mesma coisa. Quando eu queria fazer um extra, eu me oferecia para trabalhar sexta-feira à tarde na casa deles. De vez em quando eles precisavam de mim, de vez em quando não. Mas quando eu queria, eu me deixava à disposição, caso eles precisassem. Ou, de vez em quando também, eles mandavam uma mensagem ou me perguntavam com antecedência, assim, Ana, eles me chamavam de AP, daí que surgiu o meu apelido AP. Falavam, AP, terça-feira, Mackenzie tem um jogo de futebol às 6h30 da tarde. A gente vai estar trabalhando, não vai conseguir chegar lá até às 7h30. Teria como você ficar de 5 até às 8 da noite disponível? E daí eu trabalhava essas 3 horas extras, como extra, só que eles não me pagavam, a gente fazia uns acordos, eles não me pagavam como hora extra. A gente acumulava e eu tirava como dias off. Então, por exemplo, se eu queria viajar ou se eu tinha alguma coisa para fazer, aí eu tirava a sexta toda livre, ou então eu tirava metade da manhã de segunda, eu ia tirando dias livres. E às vezes eu não me importava mesmo, porque eu adorava ter minha sexta-feira livre, nossa, adorava. E já explico por quê. Mas então, voltando à questão das compras de mercado, toda sexta-feira quando eu ficava off, o meu host ele trabalhava de casa, então ele pegava a Kelsey e ia pro mercado fazer compras. Então de manhã, na sexta-feira, eu fazia a minha listinha. Gente, eu fazia lista com tudo que eu queria, até o shampoo que eu queria, o sabonete que eu queria, a marca específica, tudo deixava em cima da mesa e ele comprava tudo pra mim do jeito que eu tinha pedido. Era muito bom. E eu também podia comer qualquer coisa que tivesse na casa.
Uma coisa também que acontece muito, que eu percebo, é a expectativa, a questão expectativa. Muitas meninas colocam uma expectativa enorme em relação a toda a experiência, as crianças, a família. E, gente, a realidade é que você está indo para trabalhar. Então, não cria muitas expectativas. Inclusive, é melhor você não criar nenhuma expectativa e ter uma surpresa agradável depois, caso você tenha uma experiência maravilhosa. Mas se você já vai com uma expectativa aqui em cima, para ultrapassar a sua expectativa é muito difícil. Então, nenhum trabalho é perfeito, nada é perfeito, não existe família perfeita, não existe criança perfeita. Então, assim, não existe um au pair perfeito, não existe. Abandona isso agora, tipo, deleta essa informação. Mas, assim, eu diria, vá aberto a conhecer uma cultura diferente, a conhecer uma família diferente, a aprender a lidar com pessoas diferentes, porque esse tipo de viagem, esse tipo de intercâmbio de au pair, você vai crescer muito como pessoa, você vai se conhecer muito e muito melhor. Então, se dê a oportunidade para que isso aconteça, fique aberto a essa mudança. Não adianta você se fechar ou você querer, que isso também é outra coisa que eu via muito, era meninas que se mudavam para os Estados Unidos, mas queriam viver numa bolha como se estivesse no Brasil, mas nos Estados Unidos. Então, o que acontecia? Só tinha amigo brasileiro, só ouvia música brasileira, só queria comer comida brasileira, falava com o pai e com a mãe o dia inteiro. E na minha opinião é mais, cara, se tudo seu é do Brasil, então por que você não vai pro Brasil? Fica lá, cara. Se você saiu do Brasil para estudar ou para ter uma experiência, então aproveite esse tempo. Ainda mais com o intercâmbio de au pair, que você vai para ficar 1 ano, 2 anos no máximo. Então aproveite esse tempo, para de ficar com essa fixação desesperada pelo Brasil, ai, porque isso, por aquilo. Não, para, você decidiu sair. Então, esquece que você vai ter que viver com essa coisa de Brasil, Brasil, Brasil. Outra coisa muito importante, assim que você chega na casa da sua família, é a questão, sempre bate um homesick, uma depressãozinha, saudade da família. Mas, cara, dê seu tempo, é muita mudança. Você do nada sai da casa dos teus pais ou da tua casa no Brasil, vai para os Estados Unidos, para a casa de uma pessoa que você nunca viu antes, onde tem uma dinâmica completamente diferente da dinâmica que você está acostumada. Eles comem coisas que você não comeria no Brasil de repente, eles falam uma língua diferente, eles se vestem de uma forma diferente. Então, putz, é muita mudança. É overwhelming. Então, assim, se deu esse tempo, é totalmente aceitável, ok? Que de repente você vai ter um dia que não vai ficar tudo bem, que você vai se sentir sozinha, que você vai chorar. Não tem problema, chore mesmo. Mas também esteja aberta a essa mudança, a esse crescimento que você vai ter. Então, tipo, tenta pensar nisso, não fica também só depressiva ou pensando no que os seus amigos estão fazendo no Brasil. Agora eu vou falar de uma coisa que é, assim, só de eu lembrar, não sei se eu dou vontade de rir ou de chorar, que é a questão carteira de motorista. Isso mesmo, vou contar meu drama, porque eu não tenho vergonha na cara e eu conto pra vocês. Vai depender, você vai ter que checar isso com a tua host family, mas no meu caso, o insurance, o seguro do carro, me dava um período de 6 meses para eu tirar minha carteira de motorista. Mesmo com a carteira de motorista internacional no período de 1 ano, o seguro do carro não aceitaria após 6 meses. Então, eu cheguei lá em outubro, eu teria 6 meses para dirigir com a carteira internacional e a partir daí eu teria que tirar a carteira de Ohio. Gente, meu inglês, como eu já te falei antes, era zero, era nada. Então eu fiz a prova, o processo era bem assim, você pagava uma taxa que era super pequena, era tipo $25, aí você fazia a prova no computador, a prova escrita,
Aí você passando na prova escrita, você fazia a prova de direção. Mas tem assim, você pode, se você não passar na parte escrita, você pode esperar, tipo, não sei quantos dias, eu acho que 2 ou 3 dias, e já agendar uma segunda vez. Você pode, na época, não sei agora como é que tá, mas você podia fazer acho que até 5 vezes, sem pagar nada adicional. Então você paga só, sei lá, $25, testa até 5 vezes. Se você não passou na primeira, vai pra segunda, vai pra terceira, vai pra quarta, vai pra quinta. Na quinta, se você não passar, aí você tem que pagar mais $25. Enfim, fui lá, fiz a primeira vez, óbvio que eu não passei. Fiz a segunda, não passei. Fiz a terceira, não passei. Comecei a não falar pra ninguém que eu ia fazer mais a prova, porque era tipo, nossa, embarrassing. Não falava pra ninguém. Meu rosto já chegava em casa depois da prova com a cara de arrasada, ele já falava assim: AP, não passou novamente? Eu... Fale com a minha mão, não me pergunte mais isso. Não queria nem mais falar sobre o assunto, era depressão total. Estudava aquele livro, decorava tudo, não passava. Gente, tentei 5 vezes, não passei. Meu rosto já estava assim, quase desistindo de mim, você não tem noção. Nossa, ele já estava assim me oferecendo um prêmio se eu passasse. Aí fui na 6ª vez tentar, não falei pra ninguém, fui sozinha, escondido. Aí, cara, humilhação total, gente, humilhação total. Todo mundo já me conhecia no lugar da prova. Todos os guardinhas ficaram atrás de mim. Aí toda vez que aparecia a questão, assim, tipo, no computador, eles ficavam assim: então, o sinal vermelho, então você não vai virar, né? Não vai virar. Então a opção A, não. A B, não. A C, eu acho que a C tá certa. Gente, era nesse nível. Aí eu marcava, todo mundo atrás de mim. Aí quando você clica assim, enviar a prova, que você termina de responder todas as questões, já te diz na mesma hora se você passou ou não. Quando eu passei, todo mundo gritava, e eu chorava, passei. Cheguei em casa enlouquecida. Aí abri o portão, saí gritando: Craig, passei na prova. Eles me levaram pra jantar, pra comemorar, foi aquela coisa, aquela festa, nossa, foi um escândalo. Aí, mas como nem tudo é tão simples na vida, não era só essa prova, né, gente? Essa era a primeira prova, tinha a prova ainda de direção. Aí, só que tinha umas au pair, tem sempre alguma au pair que te fala alguma coisa que você vai acreditar, sempre assim, sempre. Então tinha umas meninas, umas au pairs que me falaram que não era pra fazer a prova no mesmo, a de direção, no mesmo lugar onde eu tinha feito a prova escrita, que era pra fazer num outro lugar, porque era mais fácil. Aí vai eu pra esse outro lugar, que era distante da minha casa, mas queria passar, né? Gente, não passei, sabe por quê? Porque o policial disse, a prova é com o policial, viu? O policial disse que quando eu parei, eu cometi 2 infrações. Uma, como é que foi? Lembro. Uma é que quando eu tava trocando de linha, eu olhei pra cá e olhei só a metade do meu pescoço. Eu não virei, assim, completamente pra olhar pra essa outra linha. Então, cometi uma infração. E a segunda é que no stop sign, na plaquinha de stop, que teoricamente você tem que parar por 3 segundos, segundo ele, eu parei por 4. Acredita? Olha que danado, quase matei o pentelho. Mas ele disse que eu parei por 4, então ele teria que me reprovar. Gente, eu passei na do cone, que é a parte mais difícil. Eu passei no cone, não derrubei o cone. E, putz, me reprovar por 1 segundo no stop sign, e porque eu não virei o corpo, só virei o pescoço, pô, sacanagem. Mas enfim, não passei de primeira, mas na semana seguinte eu voltei, repeti a prova e passei. Aí foi comemoração total e tenho a carteira até hoje. Sobre a questão do dinheiro, na minha época o salário era $139 por semana. É meio difícil até falar sobre os 2 lados, um pouquinho difícil falar sobre os 2 lados da questão de dinheiro. Por um lado, eu vejo assim, putz,
teoricamente você não tem nenhuma conta para pagar. Então, $139 por semana, só para você sair à noite, comprar roupa, pronto, e viajar. Guardar dinheiro para viajar. Por outro lado, é muito pouco para sobreviver se você quiser fazer qualquer coisa com esse dinheiro. Então, por exemplo, tem sempre aquele grupo de meninas que vão com o objetivo de economizar dinheiro e voltar para o Brasil com dinheiro. Nossa, você tem que ter muita, muita força de vontade, foco nessa decisão que é guardar dinheiro, porque um salário tão pouco para conseguir guardar dinheiro, você não vai fazer nada. E volta naquele ponto que eu já tinha falado antes, que é qual o seu objetivo de ir como au pair para os Estados Unidos. Seu objetivo é de conhecer as pessoas, de conhecer gente, aprender inglês, socializar, viajar. Então esquece que você não vai guardar dinheiro nenhum. Imagina, nenhum. Se o seu objetivo, se você já tem inglês fluente, se você não quer conhecer nada, não quer conhecer ninguém, seu objetivo é guardar dinheiro, pô, beleza, você vai guardar então hoje em dia acho que é $200, 195 por semana. A gente cai entre nós. Você vai ter que gastar algum dinheiro com alguma coisa, botar gasolina no carro, vai comprar um shampoo, vai comprar uma maquiagem, você vai ter que comprar alguma coisa. Então assim, você vai acabar guardando mesmo pouco por mês. Que na época não era comentado, era em relação ao imposto de renda, mas que tinha que pagar o imposto de renda, eu não sabia. Então, assim, eu tive que pagar, de repente, o imposto de renda por 2 anos, porque ninguém tinha me falado que a au pair tinha que pagar imposto de renda nos Estados Unidos. E, claro, tipo, como você ganha pouco dinheiro, você também paga pouco de imposto de renda, mas mesmo assim, por exemplo, eu não me lembro exatamente os valores, mas vamos supor que eu tive que pagar imposto de renda, sei lá, $500. Cara, $500 para quando você já tá no final do seu segundo ano, ganhando 139 por semana, é muito dinheiro. Mas enfim, então, tipo, se liga nisso, então, também em relação ao imposto de renda, não deixa pra as coisas irem passar, principalmente se no final dos 2 anos você quiser tentar ficar mais tempo, trocar seu visto para estudante, ou tentar fazer alguma coisa, você vai precisar de provar todo o teu imposto de renda. Então fica sempre certinho, tenta se informar. Não, gente, essas coisas de imposto de renda, essas coisas mais sérias, não pergunte para amiga au pair alguma, porque ninguém sabe de nada. Como e a melhor forma e a forma mais fácil de aprender inglês. Gente, não tem muito o que explicar, vai depender de cada um, mas assim, eu posso te passar um pouco do que eu percebi comigo. Primeiro, assim que você chegar, gente, fuja de brasileiro. Fuja, porque quanto menos contato você tiver com brasileiros, mais você vai ter que usar a tua cabecinha para falar com os americanos. Isso é óbvio. Então, assim, assim que você chegar, eu sei que vai ter aquele momento que você vai querer ficar falando português, etc., mas tenta fazer amizade primeiro com os americanos ou até outras au pairs estrangeiras. Só fuja um pouco de brasileiro. E não tem essa, porque no início todo mundo fala, ai, fulana, a gente só vai falar inglês. Não, não vai. Você só vai falar português. Se a fulana for brasileira, vocês só vão falar português. Então, fuja da fulana. Tente, se você, por exemplo, se você é de alguma igreja, procure uma igreja, vai conhecer todo mundo da igreja, vai fazer amizade, vai sair pra almoçar com eles, vai fazer um monte de coisa com a galera da igreja, vai se interagir. Se você gosta de ir no cinema, nossa, vai todo dia no cinema, que possível, vai assistir muitos filmes em inglês, porque o teu ouvido fica só escutando e você ali pouco a pouco entendendo inglês, e é assim que vai. Em relação a cursos, vai depender muito da área onde você vai morar, da cidade, do estado. Onde eu morava, eu achei um curso gratuito, e isso se você pesquisar, eu tenho certeza que vai ter algum lugar perto de você com um curso gratuito também. Isso é muito normal nos Estados Unidos, se chama English as a Second Language. E muitos lugares, pode ser de repente bibliotecas, igrejas,
alguma faculdade oferece, algumas faculdades oferecem esse curso gratuito para estrangeiros. Eu fazia num lugar chamado Great Oaks, que também tem em vários lugares dos Estados Unidos, e eu fazia um curso, eles tinham, acho que na época, acho que era nível 1 e nível 2. Era uma vez só por semana, então eu fiz isso durante, sei lá, um ano. E deixei para usar a verba, os $500 com o estudo, depois que eu já tinha estudado um pouco no gratuito, aí sim eu usei. Na verdade, eu fiz um deal com os meus roxos. Eu juntei os meus 500 do primeiro ano com os 500 do segundo ano e falei para eles assim, eu quero fazer aula particular, eu não quero fazer nenhum curso, porque os cursos ou eram muito mais caros que isso, ou eram em horários que eu não poderia ir. Então eu fiz esse dia, eu falei com eles assim, se eu juntar as duas verbas, os 500 do primeiro ano com os 500 do segundo ano, vai dar para eu pagar aula particular por várias horas, e foi isso que eu fiz. Então eu fazia aula particular de inglês, e foi bom, foi bem bom. Mas então, as dicas são essas. Faça amizade com o americano, vá assistir filme, vá para qualquer lugar que você vai escutar constantemente inglês, pode ser igreja, parque, academia, qualquer coisa. E vá fazer cursos gratuitos primeiro. Aí depois eu tinha mania de fotografia, de tirar foto das crianças e tal. Então eu fiz um curso de fotografia lá no Great Oaks também, não era gratuito, mas era super baratinho. Então o Great Oaks é uma excelente alternativa para fazer vários cursos. Eles têm cursos de fotografia, de decoração, mais o que? Culinária, artes marciais, eles tinham uns de yoga, eles tinham vários cursos super legais. E são baratos. Eu acho que, por exemplo, de fotografia, eu não me lembro exatamente valores, mas era tipo assim, $100 no máximo por, sei lá, 10 aulas. Era super baratinho. Depois, nesse meio tempo, eu achei um outro curso gratuito que era um pouco mais distante da minha casa. Dava uns 40 minutos de carro da minha casa, uns 30, 40 minutos, era bem distante. Mas era muito bom e tinha um curso, era um pouco mais avançado que o do Great Oaks. E tinha um outro curso que eu gostava muito que era só de pronúncia. Então eu assinava os sinais, como usar a voz, o nariz. Eu gostava bastante dessa aula. Eu fiz lá bastante tempo. Todos os au pairs faziam lá. Na verdade, todos esses cursos gratuitos ficam lotados de au pair. Nossa, eu sou dava au pair, era muito engraçado. Mas o que eu fiz de curso? Eu acho que foi isso. Fiz o gratuito, fiz esse outro gratuito, fiz o curso de fotografia, fiz 2 cursos de fotografia, fiz o nível 1 e o nível 2. E tirando isso, porque fica bem, a parada é a seguinte, quando você fica só com a criança o dia inteiro, o teu vocabulário vai aumentando, mas é um vocabulário assim, mamadeira, chupeta, berço, boneca, casinha, brincar, playdate, carro, soccer. Fica bem limitado o vocabulário, é bem vocabulário infantil mesmo. Então é legal você ir pra academia, aprender vocabulário de academia. Vai no cinema, aprende vocabulário do cinema. Então é baby steps. Assim, cada lugar que você vai aprender uma palavrinha diferente e você vai aprender um vocabulário diferente, vai usar de uma forma diferente. Ou você vai escutar uma pessoa falando uma coisa diferente, você vai falar, nossa, não sabia que era assim que falava. Ou eu adorava quando alguém me consertava. Mas deixa eu abrir um aspas aqui muito importante. Eu adorava quando algum americano me consertava. O problema é que tem muita au pair brasileira que quer dar uma de tipo, eu sou super cool, nossa, eu sei tudo e tal. Cara, isso era insuportável, porque elas me consertavam coisas que depois eu descobri que tava tudo errado. Tava tudo errado. Então, assim, de boa mesmo, fala com a tua amiga, fala, fulana, eu sei que você de repente sabe um pouco mais de inglês do que eu, mas assim, fica na tua, que eu fico na minha e beleza. Ou então assim,
Se você quiser, quando tiver nós duas, você me corrigir, beleza, mas putz, não me corrige na frente das pessoas, não. Porque eu ficava muito brava quando isso acontecia. Porque chegava na frente de um monte de gente, aí você abria a boca pra falar que... Gente, quando você já não sabe falar inglês direito, putz, é uma barreira você abrir a boca pra falar na frente de um monte de gente, uma língua que você não tem certeza se você vai conseguir falar. Dá medo, dá pânico mesmo. Eu entendo, porque eu passei por isso. E era horrível, assim, você tomava aqueles 2 minutinhos ali, abria a boca, quando saía uma palavra em inglês, aí vinha alguém, fulano, mas você tá falando tudo errado. Ai, queria matar a criatura. Nossa, não deixe as pessoas fazerem isso com você. Dá um fora na mesma hora. Aí, no início eu ficava brava e ficava quieta. Depois eu já falava assim, fulana, abre a boca quando eu te pedir uma opinião. Se eu não falei nada, você fica caladinha aí. Porque não rola, gente, não rola. Porque se você deixar as pessoas fazerem isso com você, toda vez que isso acontecer, você vai, ó, ficando ali dentro daquela bubblezinha de medo, de receio, de não querer abrir a boca pra falar mais nada. E daí, putz, daí teu 1 ano de intercâmbio vai por água abaixo. Não deixa as pessoas fazerem isso com você, não mesmo. Diferença cultural. Diferença cultural é uma das coisas, provavelmente, que pesa mais quando você chega na casa da tua host family. Os americanos são muito, muito diferentes da nossa cultura no Brasil. Bom, já tô adaptada agora porque fiquei como au pair durante 2 anos, já saí do Brasil agora, tem esse ano completo 10, e sou casada com americano, então já tô mais do que adaptada, mas é muito, muito diferente. Coisas simples, por exemplo, vou dar exemplo só para vocês perceberem que vocês não precisam se estressar, não sintam-se ofendidas quando isso aconteceu, quando vocês se debaterem, passarem por essa situação. Quando vocês chegarem, primeira coisa, chegou no aeroporto nos Estados Unidos, chegou na cidade da família, a família tá lá no portão de barco te esperando. Algumas famílias, gente, vão abraçar, beijar, fulana, que máximo, prazer, a minha filhinha. E outras famílias vão te dar a mão, shake hands, prazer, Ana Paula. E assim, gente, a cultura deles, não importa, tipo... Cara, no Brasil a gente beija todo mundo, a gente abraça todo mundo, mas nos Estados Unidos não. Cada país tem sua cultura e vamos aceitar isso, é isso, ponto. Então, assim, à primeira instância eles parecem serem bem mais frios do que a gente está acostumado. Então não se assuste com isso. Então pode rolar um shake hands, pode ser que na hora do jantar, ou nos finais de semana, se você estiver trabalhando, se você estiver livre, pode ser que não role aquele momento família como você está acostumado. Isso não significa que eles não sejam uma família ou próximo entre eles. Significa que eles fazem coisas diferentes, então cada família tem a sua dinâmica. Na família que eu morava, todo dia à noite eles jantavam juntos, mas não necessariamente conversavam, ou tipo, cada família tem um jeito, enfim. Isso em relação à alimentação. O americano, a refeição mais importante para eles é o jantar, tá? Então, o café da manhã, eles vão comer, tipo, cereal. Tem muita ilusão daquele, bacon todo dia. Na verdade, o bacon e o ovo rola mais de final de semana. Durante a semana é coisa rapidinha ali, ó, quickly. Então, cereal, tem aqueles, não me lembro o nome agora, mas tem uns biscoitinhos, uns cookiezinhos que eles botam na torradeira e comem aquilo quentinho. Nossa, uma delícia. Ui, como é bom. Comem muito aquilo também, as crianças, né, principalmente. Mas o que? Basicamente isso, cereal, esse negocinho, são coisas rápidas do dia a dia. Raramente rola uma frutinha. De repente também, assim, tô tentando lembrar qual que eu fazia pra Mackenzie, não consigo lembrar. Lembro muito do cereal. Cheese stick. Comia 2 cheese stick com umas uvas ou um moranguinho, uma banana, alguma fruta.
De vez em quando eu estava com paciência, assim, e tempo, eu fazia panqueca, mas não com muita frequência, porque acordava e já começava aquela loucura de acorda a Mackenzie pra ir pra escola, a Kelsey era um bebê, então tipo dava mais trabalho, né, enfim, essas coisas. Então a parte de alimentação é diferente do Brasil. Então, voltando ao que eu tava falando, no café da manhã eles comem mais ou menos isso, almoço. As crianças que vão para a escola, elas comem pela escola, então algumas crianças vão comprar a comida na escola, hambúrguer, pizza, o que eles quiserem. Algumas crianças levam merenda de casa por algum motivo que seja, ou porque os pais não querem que elas comprem porque a comida não é saudável na escola, outros, os pais querem economizar porque a comida da escola é mais cara, enfim, depende. Mas normalmente o americano no almoço come uma dessas comidas congeladas, ou tem essas latas de macarrão, tudo já pronto, que você só abre e bota no micro-ondas. Eles comem muito isso, comem muito sanduíche de peanut butter and jelly. Peanut butter and jelly sanduíche pro café da manhã também, lembrei. Mas o que? É sempre uma coisa muito prática, assim, de almoço. E no jantar é quando eles realmente cozinham, fazem comida normal, como a gente chamaria, né? E então essa é a parte da alimentação que é bem difícil pra gente. E outras coisas também você vai perceber que vai ser diferente do que você está acostumado. Por exemplo, a gente no Brasil normalmente a gente acorda, toma banho, vai pra escola, acorda, toma banho, vai pro trabalho, acorda, toma banho, faz isso, volta antes de dormir, toma banho. O americano não é assim. Ele acorda, faz tudo, não toma banho, volta, toma banho na hora de dormir. Ou ele toma um banho por dia normalmente. Ele vai tomar quando acorda ou quando vai para dormir. Normalmente as crianças tomam banho antes de dormir, porque elas acordam, vão para a escola, depois da escola elas vão jogar futebol, ou tem sempre algum esporte. Então à noite, antes de dormir, é quando elas tomam banho. Mas o que? Tem muita coisa que vocês vão perceber, é porque eu não consigo, é engraçado isso, agora que eu tô me dando conta, mas eu não consigo mais perceber o que é diferente, porque tanta coisa que já é normal pra mim. Mas enfim, tem muita coisa que eu tô falando sobre esse tópico, que eu acho importante dizer isso, que tem muita coisa que vai ser diferente, mas que você não vai poder comparar ou criticar. Você vai ter simplesmente que aceitar ou entender que não faz parte da sua cultura, mas faz parte da cultura deles. É que nem hoje eu moro aqui em Hong Kong, tem muita coisa que acontece aqui que não faz parte da minha cultura, que me irrita, mas que eu preciso entender que eu tô no país deles, é coisa deles, então cada um com a sua cultura. Eu tenho uma au pair, isso significa que eu sou uma pessoa rica? Vamos por partes. Toda família, para ter uma au pair, ela precisa fazer um pagamento de mais ou menos $8.000 só para fazer parte da agência. Ou seja, é bastante dinheiro, certo? No topo desses 8.000, a família ainda vai ter que pagar o teu salário, que é quase 200, $195 por semana. Ou seja, sim, isso significa que a família tem que ter grana, porque é um investimento muito bom. E isso significa que a família seja rica? Nem sempre. Por quê? Isso significa com certeza, não vou mentir pra você, que a família tem grana, mas não significa que ela seja rica. Famílias que tenham um filho e decidem ter au pair, provavelmente eles têm uma condição financeira muito, muito, muito boa, tá? Por quê? Porque um daycare, uma creche nos Estados Unidos, custa, dependendo, claro, gente, cada estado, Nova York vai custar muito mais caro do que custaria Orlando, na Flórida. Então, tipo, cada lugar vai ter um preço diferente. Mas digamos que um daycare custe $300 por semana numa creche. Onde eu morava seria uma creche boa, muito boa. Você manda comida, fralda, tudo separado. 300 só pela creche, de 7 da manhã às 5 da tarde, por exemplo. Então,
Se você tem um filho só, vale mais a pena colocar na creche, certo? Fica mais barato. Então, se você opta por ter uma au pair, significa que você já tem uma condição financeira boa, que você acha melhor por algum motivo ter uma au pair. Já se você tem 2 filhos, ter uma au pair significa o quê? Economia. Porque em vez de você pagar 2 creches, você vai pagar uma pessoa, uma au pair, para cuidar dos seus filhos. Quando você tem 3 ou 4 filhos, significa uma mega economia.